Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 56. É uma porção grande de versículos, você pode acompanhar a leitura também na projeção, mas também na sua Bíblia, obviamente, no seu aplicativo. Lucas 1, do 26 ao 56. Amém? Podemos ler? Vamos ler juntos. Acompanhe a leitura. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra, pedimos, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, capacidade do Espírito Santo para aplicarmos a tua palavra, meditarmos nela como uma fonte de vida, uma fonte de transformação, fonte de alegria, fonte de paz, de esperança. Em nome de Jesus, confiamos na tua palavra, no poder que ela tem, nesse momento que estamos reunidos como igreja em torno dela. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma mensagem especialmente de Natal mesmo, sabe? Aquelas clássicas assim. Eu quero falar sobre esse anúncio que o anjo faz a Maria. O anjo já havia feito o mesmo anúncio para Zacarias, um sacerdote importante no contexto de Israel. E o Natal
tem a ver com esses anúncios importantes que Lucas busca relatar com precisão. Os outros evangelhos talvez não dão tanta atenção para alguns detalhes desse anúncio, dessa conversa que Maria tem com o anjo, que Zacarias tem com o anjo, mas Lucas é um médico, mas é um médico que gostava assim de detalhes geográficos, históricos. Ele escreve o seu evangelho, o Evangelho segundo Lucas, falando sobre detalhes, inclusive desse anúncio. Mas antes de falarmos sobre as dimensões que esse anúncio tem, eu queria lembrar para você que o Natal é sempre uma data onde nós somos assim bombardeados de distrações sobre a verdadeira mensagem que o Natal carrega. É óbvio, e é claro para a gente isso dentro do estudo teológico, histórico, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tá? Se você estava com essa esperança, com essa expectativa de que isso é um fato histórico, desculpa frustrar você, não foi dia 25 de dezembro. Existe muita especulação sobre a possível data, alguns falam de 25 de março, por exemplo, mas é tudo muito incerto. Mas, culturalmente, a igreja, desde o terceiro século, adotou essa data como um dia específico para celebrar o nascimento de Jesus. Então, o Natal, que a palavra Natal, né, que vem de natalidade, de nascer, justamente sempre foi, ao longo da história, essa data, por mais incerta que ela seja, que foi escolhida pela igreja do Senhor para celebrar o nascimento de Jesus. Mas você sabe que ao longo da história muitas outras coisas foram sendo colocadas ao entorno da mensagem do Natal que vai distraindo a gente, né? Que vai distraindo a gente do verdadeiro sentido do Natal. É óbvio, é clichê dizer isso, né? Natal não é sobre o Papai Noel, né? Natal não é sobre dar presentes. Natal não é sobre esses elementos culturais. Eu estava lendo uma reportagem interessante hoje de manhã que Londrina, né, ganhou como o maior Papai Noel do mundo. Olha só. Reconhecido ali no livro dos recordes, né? O maior Papai Noel mais alto, mais cheio de luzes. Olha só que referência nossa grande norte paranaense recebeu, né? Seremos sempre conhecidos pelo maior Papai Noel do mundo agora. Mas o Natal não é sobre isso. Natal não é sobre esse esplendor das luzes, do Papai Noel, dos presentes, das comemorações de final de ano. O Natal é sobre esse anúncio tão aguardado pelo povo de Israel e que mudou completamente a lógica da aliança de Deus com o seu povo. E esse anúncio, especialmente esse que Deus faz para Maria, para sua família, para José, é um anúncio repleto de ensinamentos práticos. A gente poderia focar em diferentes personagens aqui dessa história. A gente poderia focar na mensagem do anjo, nós poderíamos focar na própria Maria, falando sobre o que significa ser agraciada, qual é a representação de Maria na história da igreja, uma mulher importantíssima, que obviamente não é uma intercessora entre nós e Deus, mas que foi uma mulher escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus, para gerar o Messias. Então ela sim tem certa importância dentro da história da igreja cristã. Mas eu quero falar hoje aqui sobre princípios mais gerais desse anúncio, que não foca necessariamente em um personagem ou outro, mas que olha para toda a narrativa e responde: o que é então o Natal? Se o Natal não é o Papai Noel, não são os presentes, não são as festas, não são as comemorações, não são as luzes, se o Natal não é essa data comercial que nós somos, infelizmente, bombardeados para vivê-la, o que é o Natal? Primeira coisa, o Natal é sobre o Deus. Pode colocar o primeiro ponto, por favor? É sobre o Deus que usa gente comum. O Natal é uma mensagem, além do anúncio da vinda do Messias, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também é a mensagem sobre o Deus que usa gente comum. E é interessante olhar para essa verdade a partir de um paralelo que o texto tem, porque quando o anjo aparece, é o mesmo anjo aparece para Zacarias para revelar o nascimento de João Batista, o texto diz que Zacarias era um sacerdote, ou seja, era um homem importante na tradição de Israel. Era um homem importante no rito religioso do povo de Judá, do povo de Jerusalém. E esse homem estava no seu ofício, ele estava na sua escala, ele estava cumprindo a sua escala. E aí o anjo vem, Deus vem, intervém a sua escala, o seu momento de serviço, anuncia o nascimento de João Batista. Mas, quando
Deus vai anunciar a vinda do Messias, o texto diz que o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade chamada Galileia, ou uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Isso tem uma aplicação muito clara para nós. Deus está escolhendo uma cidade comum, a partir de uma família extremamente comum. Maria e José. Hoje já é nome comum, né? Maria e José. Naquela época, Maria e José é o nome mais comum que existia na terra. Maria e José. Gente comum, gente simples. O contraste de João Batista com o Messias é muito interessante. Por mais que João Batista, a gente conhece a vida dele, sabe que ele foi um homem extremamente humilde, zeloso pela vocação que ele tinha recebido, que não era aparecer, que não era ser aquele que tinha o foco da mensagem, mas anunciar a vinda do Messias, apontar para o Messias. Ele mesmo disse que não era digno de desatar as sandálias de Jesus. Mas, quando João Batista é anunciado, ele é anunciado dentro do contexto religioso, dentro do sacerdócio, dentro daquilo que era muito importante para a tradição de Israel. Mas, quando o Messias é anunciado para uma família comum, numa cidade comum. Nazaré nunca nem foi citada no Antigo Testamento. Nazaré é uma cidade, assim, totalmente sem importância. Ela não tinha o maior Papai Noel do mundo. Não era como Londrina. Nazaré é uma cidade assim pobre, humilde, simples, de gente comum. E essa é a mensagem do Natal. Além da encarnação do próprio Deus no menino Jesus, a mensagem do Natal é uma mensagem de um Deus que zela por usar pessoas comuns. Um Deus que escolhe pessoas comuns para usar para o seu benefício, para a sua glória. Isso nos conecta também já com o segundo ponto da mensagem, que o Natal é sobre gente comum, que revela a grandeza do Filho. Então, se Deus escolhe usar gente comum, mas Ele escolhe usar gente comum não para uma tarefa comum, não para uma coisa simples e sem sentido e sem propósito. Deus escolhe usar gente comum para anunciar a grandeza do Filho. Perceba o que o texto diz, a partir do versículo 30. Mas o anjo lhe diz: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha a grandeza do propósito que Deus colocou diante de Maria, uma mulher comum da cidade de Nazaré, de uma cidade pobre. Deus colocou para ela a responsabilidade de gerar o Messias, Jesus, nada mais, nada menos do que o Deus encarnado, que assumiria o trono de Israel de forma definitiva, que seria chamado Jesus, grande, Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe daria esse trono. Então Deus usa sim, escolhe gente comum como eu, como você, mas para revelar a grandeza do Filho. Somos pessoas comuns, mas a mensagem que carregamos a partir da perspectiva do Natal não é uma mensagem comum, não é uma mensagem pobre, não é uma mensagem vazia de propósito e significado, é uma mensagem gigantesca, grandiosa. É a grandeza do Filho. Então, assim como Maria foi escolhida como uma mulher comum para revelar a grandeza do Filho, nós somos escolhidos, pessoas comuns, para revelar a grandeza do Filho. Esse trono de Davi é muito interessante porque Israel tinha falhado completamente em ser uma nação que reinava sobre outras nações. Israel tinha falhado completamente com os seus reis. Não só o povo era idólatra, mas os reis também eram. Os reis não honravam o trono que lhes era dado. Mas, a partir de Maria, a partir de Nazaré, a partir do anúncio do Natal, esse trono então ganha perspectiva. E o rei que reina para sempre foi colocado nesse trono através de uma pessoa comum. Então, eu quero aplicar isso à nossa vida de forma bem simples e prática.
por mais comum que você se sinta, por mais incapaz que você se sinta, por mais, assim, indigno de carregar essa mensagem, como Maria sentiu essa indignidade, essa incapacidade, essa estranheza. O texto diz que o coração dela se perturbou diante disso, de tamanha responsabilidade. Mas assim como Deus disse para Maria, Ele nos diz também: não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero usar você, eu quero usar a sua vida comum, eu quero usar você no ordinário, no seu trabalho, na sua família, no seu contexto, como gente comum, como pessoa comum, para anunciar a grandeza do Filho, para revelar a grandeza do Filho. E a nossa oração deve ser essa: Senhor, que eu consiga, em toda a minha vida ordinária, em toda a minha incapacidade, em todas as minhas fragilidades, revelar a grandeza do Filho, revelar a grandeza do Messias. Terceira coisa, o Natal é sobre o Deus que gera frutos da esterilidade. O Natal é sobre esse Deus poderoso para gerar frutos através da nossa esterilidade. É impressionante, né, como Deus escolhe mulheres que não têm a capacidade de gerar filhos para conduzir a história. Foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, foi assim com Ana. Enfim, foi assim com muitas mulheres. A mãe de Sansão. Todas elas não tinham a capacidade natural de gerar filhos. Tinham dificuldades, eram estéreis. E Deus, de forma miraculosa, intervém na história dessas mulheres. E não é diferente na vida de Isabel, que é o anúncio anterior aqui à vinda do Messias. Isabel também já era idosa, o texto diz, idade avançada, era estéril, mas Deus prometeu para ela a vinda do precursor do Messias, daquele que anunciaria o Messias, daquele que prepararia o caminho para o Messias. E a mensagem do Natal é sobre isso, é o Deus que gera frutos através da nossa esterilidade, da nossa incapacidade de produzir coisa boa, da nossa incapacidade de revelar o Filho, da nossa incapacidade de gerar frutos para a glória de Deus. Porque o Natal não é sobre nós, o Natal é sobre esse Jesus. O Natal é sobre o poder de Deus que age na nossa esterilidade. Agiu na esterilidade de Isabel. Age na nossa esterilidade, não literal, mas como uma analogia da nossa incapacidade. Tenho certeza que você já se sentiu assim, estéril. Você já se sentiu estéril no seu trabalho, você já se sentiu estéril na sua família, você já se sentiu estéril na igreja. No sentido figurado, obviamente. Você percebeu assim: Senhor, parece que eu tento e não consigo, não produzo frutos. As coisas não acontecem como eu gostaria no meu trabalho, no meu negócio, na minha família, na igreja, no meu ministério, nos meus relacionamentos. Mas essa é a mensagem do Natal, que Deus age em meio à nossa fraqueza. É quando nós somos fracos, é que somos fortes, porque o Senhor nos fortalece nas nossas fraquezas. Então o Natal não é só, é até estranho falar isso, né? Não é só o nascimento de Jesus. É para além do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o ponto central do Natal, mas também é a mensagem do Deus que age através da nossa esterilidade, através da nossa incapacidade de gerar frutos. Por isso, quando você estiver se sentindo incapaz, estéril, lembre-se da mensagem do Natal. O Senhor que intervém, o Senhor que atua na sua fraqueza, na minha fraqueza, o Senhor que não nos abandona na nossa esterilidade, o Senhor que não nos abandona na nossa incapacidade, o Senhor que vem e nos cobre com o seu Espírito, como fez com Maria, e produz frutos para a sua glória. Então, confie na mensagem do Deus que age por meio da nossa esterilidade. Quarto ponto, o Natal é sobre a ação de Deus que nos leva ao louvor do seu nome. Quando nós lemos o texto aqui, a partir do versículo 45, o versículo 46 começa dizendo: então Maria disse. Mas a tradução ideal não seria então Maria disse. Seria então Maria cantou. Então Maria louvou. Porque é uma canção que Maria entoou diante da realidade de que ela foi alcançada pela graça, pelo evangelho, pela boa notícia do Deus que a abençoou ela, do Deus que agraciou ela. E a resposta de Maria foi uma canção. A resposta de Maria foi uma canção, a resposta de Zacarias foi uma canção. O povo de Deus é um povo que gosta de música, né?
Desde o tempo antigo, o povo sempre gostou de adorar o Senhor através das canções, das músicas. A música, a poesia faz parte da nossa resposta a Deus sobre aquilo que Ele fez diante de nós ou em nós. E Maria respondeu dessa forma. Maria respondeu cantando: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, a nossa resposta diante do Natal, se nós reconhecemos que somos pessoas comuns e Deus nos usou, se nós reconhecemos que somos pessoas comuns, mas somos encarregados, responsabilizados de revelar a grandeza do Filho, se reconhecemos que Deus age através da nossa esterilidade, da nossa incapacidade de produzir coisas boas, o que nos resta é cantar ao Senhor. O que nos resta é entoar uma canção de louvor ao Senhor, porque assim como Maria fez, Maria poderia fazer muita coisa aqui, mas ela decidiu cantar. Ela decidiu louvar ao Senhor, ela decidiu engrandecer ao Senhor através de uma canção. Então o Natal é sobre a ação de Deus na sua vida, na minha vida, que nos leva a cantar, que nos leva a louvar o seu nome. Então não é à toa, irmãos, que nós nos reunimos todo domingo aqui para cantar. Não é à toa que nós nos reunimos em células e nós cantamos. Não é à toa que nós estamos na nossa casa e quando nós estamos meditando na palavra, talvez nos venha no coração uma canção e nós cantamos ao Senhor, porque a canção é uma resposta natural de adoração pela ação que Deus fez na sua vida. Cultive esse hábito na sua vida. Quando Deus intervir na sua história, abençoar você, produzir frutos na sua esterilidade, usar você como uma pessoa comum, responda cantando. Lembre-se de um hino que você gosta e cante ao Senhor. Porque o Natal é sobre essa festa, essa celebração de quem canta, porque está feliz com o que Deus fez na nossa vida. Em nome de Jesus, que a sua vida seja uma vida de louvor ao nome do Senhor. Que a sua vida seja uma expressão da gratidão que você tem pelo Deus que interviu na sua história, gerou frutos a partir da sua esterilidade, usou você como uma pessoa comum, e aí você canta. Canta grato ao Senhor, canta louvando o nome do Senhor, para que o verdadeiro Natal ganhe sentido e possamos ir contra a cultura que tenta esconder o que significa o Natal. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós temos esperança de que o Senhor é o Deus que interviu também na nossa história, assim como interviu na história de Maria, assim como interviu na história de Zacarias. E especialmente esse anúncio nos lembra que não há improdutividade, não há esterilidade que seja resistente o suficiente para resistir ao seu poder, Senhor. E nós somos testemunhos vivos disso. Maria foi escolhida com um propósito único e claro de gerar o Messias, mas nós também, Senhor, fomos escolhidos de forma aqui alegórica, usando o exemplo de Maria, também para gerar o Filho. Que a nossa vida, Senhor, gere o Filho de Deus, gere Jesus na vida de outras pessoas. Que a nossa vida seja de fato um ventre que gere o Messias no nosso contexto, na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Use as nossas vidas, Senhor, mesmo na nossa improdutividade, mesmo na nossa inutilidade, Senhor, mesmo na nossa incapacidade, nos nossos pecados, medos, fragilidades, crises. Senhor, que a Tua voz irrompa a nosso ouvido, dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. Eu estou contigo para gerar a revelação do Filho na sua vida. Senhor, que o verdadeiro sentido do Natal invada o nosso coração desses dias, para que nós não sejamos distraídos com tanto barulho, Senhor, sobre o Natal. E nos lembremos dessa mensagem única, do anúncio que o Senhor fez, do Deus que rompeu a história, o Deus que interviu na nossa esterilidade e gerou o Filho, e se encarnou, e andou entre nós, e habitou entre nós. Senhor, que Jesus seja glorificado na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, em tudo, que o grande Rei
que assumiu o trono de Davi, seja entronizado entre nós, Senhor. O rei que nasceu numa manjedoura, essa grandeza tão estranha. O texto promete uma grandeza, mas sabemos que Jesus nasceu numa manjedoura, em meio aos animais, foi crucificado numa cruz de humilhação. Mas a grandeza do Senhor não se mostra nas coisas desse mundo, mas sim no reino de Deus, que é paz, justiça e alegria, Senhor. Nós celebramos o teu nascimento, Deus. Nós celebramos a encarnação. Nós celebramos o Deus que usou a nossa vida e usa a nossa vida. Gente comum, gente improdutiva, mas gente que confia no poder do Senhor. Assim oramos, em teu nome. Amém e amém. Amém, irmãos.